No vasto e gélido norte da Europa, onde os fiordos se entrelaçam com as lendas, gestou-se uma cultura que, ao longo dos séculos, ressoaria como um eco na história: os vikings. Mas, quem eram realmente esses homens e mulheres que surcaram os mares com o vento a seu favor? Para desvelar esse mistério, devemos retroceder no tempo, em direção às raízes de sua existência na Escandinávia, onde as sombras da mitologia e da história se entrelaçam. Na penumbra dos séculos, antes que a palavra viking ressoasse com a força dos trovões, existiram comunidades que forjaram sua identidade na adversidade. Desde as densas florestas da Noruega até as vastas planícies da Suécia e Dinamarca, essas tribos germânicas cultivaram um vínculo profundo com a terra e o mar, um vínculo que moldaria seu destino. Mas, que fatores deram origem a essa cultura fascinante? Foi o ambiente hostil que os cercava, a necessidade de sobreviver, ou algo mais profundo, uma conexão com o divino? Nas noites estreladas, as antigas histórias de deuses e heróis eram contadas ao redor das fogueiras, tecendo um tapete de crenças que daria forma à mentalidade viking. Odin, o sábio, e Thor, o poderoso, não eram apenas figuras míticas, mas guias que inspiravam uma sociedade a enfrentar seu destino. As sagas, carregadas de coragem e tragédia, revelam um profundo anseio por glória e um respeito quase reverencial pela morte. Não é na busca pelo eterno que encontramos a verdadeira essência do ser humano? As tradições orais, transmitidas de geração em geração, tornaram-se a alma dessas comunidades. Em cada relato, em cada canto, os vikings encontravam sua identidade, seu propósito. O conceito de Haege, a busca pela felicidade e pela calorosidade na vida cotidiana, coexistia com a feroz ambição de exploração e conquista. Mas, como se equilibravam essas duas forças aparentemente opostas? Seria o amor por seus deuses e seu lar o motor que os impulsionava a surcar oceanos desconhecidos? Com a chegada do século VIII, um vento novo começou a soprar. A necessidade de recursos, o desejo de aventura e a busca por novas terras despertaram o espírito inquieto dos vikings. No entanto, o caminho para a grandeza não estava isento de desafios. A mitologia que havia moldado sua existência também semeou neles a semente da ambição. Ao contemplar os vastos horizontes, a pergunta pairou no ar: que segredos ainda aguardavam nas profundezas do mar? Enquanto os vikings se preparavam para zarpar, sua cultura se entrelaçava com a realidade de seu entorno. Em seus barcos de madeira, cada tábua contava uma história, cada vela ondulante era um símbolo de esperança. Os drakars, com sua distinta figura de dragão na proa, não eram apenas embarcações, mas arautos de uma nova ordem. Mas, foi a habilidade de construir tais maravilhas que lhes permitiu cruzar mares ou foi sua inquebrantável vontade de descobrir o desconhecido? E assim, com cada expedição, os vikings adentraram um mundo que superava seus mais selvagens sonhos. Desde as costas da Grã-Bretanha até os tranquilos rios da Rússia, seu legado começou a se expandir. As terras que antes pareciam inalcançáveis agora se abriam diante deles como uma tela em branco. No entanto, o eco de suas façanhas não apenas ressoava nos corações de seus inimigos, mas também deixava marcas em seu próprio ser, transformando a cultura que haviam conhecido. À medida que exploramos a essência dos vikings, surge uma pergunta inquietante: foram simplesmente guerreiros, ou eram também navegantes e comerciantes astutos que souberam aproveitar as correntes do tempo a seu favor? A história, muitas vezes escrita pelos vencedores, tem mostrado os vikings como meros saqueadores. Mas, poderia haver mais em sua narrativa, uma camada oculta que aguarda ser descoberta? Assim, enquanto os ecos das antigas lendas se desvanecem no vento, nos encontramos em um limiar,
um ponto de partida que nos convida a seguir explorando. No próximo capítulo, navegaremos em direção à arte da construção naval, onde os vikings aperfeiçoaram suas embarcações e dominaram os mares, abrindo um novo capítulo em sua história. Que segredos se revelarão na viagem através das ondas? Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Nas gélidas costas da Escandinávia, onde o vento uiva como um lamento ancestral, começou a se gestar um dos maiores enigmas da história marítima. Que segredos ocultavam aqueles homens da areia e do mar que desafiaram as ondas em busca de novas terras? Para entender o vasto legado dos vikings, devemos retroceder no tempo e mergulhar na arte da navegação que transformou seu mundo. Os vikings, conhecidos por sua ferocidade em combate, eram também mestres na construção de embarcações. Seus drakars, ou barcos-dragão, eram verdadeiras obras-primas da engenharia naval, projetados para surcar os mares e rios com uma agilidade surpreendente. Mas, o que os tornava tão especiais? A chave residia em uma combinação de técnicas inovadoras e materiais engenhosos. Com uma estrutura esbelta, esses barcos não eram apenas rápidos, mas também capazes de navegar em águas rasas, permitindo-lhes acessar lugares que outros não podiam. O processo de construção de um drakkar começava com a seleção da madeira. Os vikings preferiam o carvalho, conhecido por sua resistência e durabilidade. Cada tronco era tratado com um esmero quase ritual, secado ao sol e moldado com precisão. As tábuas de madeira eram unidas com pregos de ferro forjado, ligando as peças em um abraço indestrutível que resistiria às furiosas tempestades do norte. Mas, quantos desses barcos terão surcado as águas geladas antes que seus segredos se tornassem eco do passado? À medida que nos aprofundamos neste mistério, descobrimos que a navegação não era apenas uma questão de barcos. Os vikings eram astutos observadores do mundo natural. Utilizavam o sol, as estrelas e as correntes marinhas como guias em suas travessias. Disse que possuíam uma ferramenta chamada solstício, uma espécie de bússola que os ajudava a se orientar, mesmo em dias nublados. Mas, quantas vezes se atreveram a confiar em seu instinto mais do que na própria ciência? Que desafios enfrentaram na imensidão do oceano? Os relatos de suas viagens através de mares desconhecidos são tão apaixonantes quanto inquietantes. Em sua busca por novas terras, os vikings se aventuram além das costas familiares, cruzando o Mar do Norte e o Báltico. Cada expedição era uma dança com o desconhecido. Mas o que os impulsionava a seguir em frente, a desafiar as fronteiras do horizonte? A promessa de riquezas, a busca por glória, ou talvez, um anseio profundo de pertencimento em um mundo que parecia cada vez menor. As lendas nos contam que, a bordo de seus barcos, os vikings se tornavam exploradores e comerciantes, ao mesmo tempo que guerreiros. Os rios da Europa se tornaram rotas comerciais vitais, conectando culturas e povos. A habilidade de navegar não apenas lhes permitiu expandir seu território, mas também estabelecer vínculos comerciais que transformaram suas vidas. Que objetos preciosos terão trazido de suas viagens? Que conhecimentos terão trocado com as civilizações que encontraram em seu caminho? À medida que se adentravam em novas terras, os vikings deixaram uma marca indelével na história. Cada porto que tocavam, cada terra que conquistavam, tornava-se parte de seu legado. No entanto, nem tudo era glória e esplendor. As mesmas habilidades que lhes permitiram conquistar também os levaram a enfrentar a resistência daqueles que chegaram a invadir. A história da navegação viking, portanto, é uma história de dualidades: comércio e guerra, exploração e conquista, conexão e conflito.
Enquanto o eco de suas ânsias de aventura ressoa no tempo, nos perguntamos: quais serão as repercussões de suas incursões? Como moldaram as terras que tocaram e as culturas que conheceram? A habilidade dos vikings para navegar através da história não apenas lhes permitiu expandir seus horizontes, mas também os levou a se tornarem os guerreiros que marcariam o início de uma nova era. E assim, nesta viagem pelas águas do passado, nos preparamos para descobrir o próximo capítulo de sua história. As velas tremulam ao vento, e a promessa de aventura nos aguarda. Nas sombras da história, vislumbra-se o momento em que esses homens do norte se tornariam guerreiros, um despertar que mudaria para sempre o curso da Europa. Que segredos nos revelará a escuridão de suas primeiras incursões? No amanhecer escuro e gélido da história europeia, um eco ressonante se erguia das profundezas do norte. Era o chamado dos vikings, guerreiros audazes que, impulsionados pela ambição e pela sede de aventura, começavam a traçar seu legado em um continente que em breve conheceria o caos e a transformação. Mas, o que levou esses homens e mulheres a abandonarem a segurança de suas aldeias e zarparem rumo ao desconhecido? Que mistérios aguardavam nas costas da Europa? O ano de 793 marcou o início de uma era que mudaria para sempre o rumo da história. As primeiras incursões vikings na Europa não foram meras razias, foram um despertar. À medida que seus dracars cortavam as águas bravias do Mar do Norte, levavam consigo um espírito indomável e uma habilidade sem igual na navegação. As costas da Grã-Bretanha, França e além se preparavam para receber esses guerreiros que, como sombras, deslizavam na penumbra da noite, levando consigo não apenas ouro e riquezas, mas também o temor e a fascinação dos povos que habitavam aquelas terras. A primeira vítima dessa ousadia foi o mosteiro de Lindisfarne, um lugar sagrado que se erguia como um farol de cultura e conhecimento. A chegada dos vikings às suas costas foi um ato brutal que desdibuja os limites entre o sagrado e o profano. Em questão de horas, o mosteiro foi reduzido a escombros, seus monges convertidos em prisioneiros ou em mártires de uma nova ordem. As campanas que antes ressoavam em paz se tornaram um lamento que ainda perdura na memória coletiva da Europa. Mas, foi esse o verdadeiro objetivo dos vikings, ou havia algo mais profundo por trás de sua violência? Com cada ataque, a fama dos vikings se expandia como um fogo na escuridão. As lendas começaram a crescer ao redor de suas façanhas, apresentando-os não apenas como meros saqueadores, mas como portadores de um legado que desafiava os reinos estabelecidos. Em um mundo onde o cristianismo começava a se firmar, os vikings se erguiam como um enigma, desafiando as normas e a moralidade da época. O que realmente buscavam em suas incursões? Seria o botim, a honra, ou uma busca por identidade em um mundo em constante mudança? As incursões vikings não foram apenas destrutivas, também foram um crisol de intercâmbio cultural. Através das terras que pisavam, levavam consigo suas tradições, sua mitologia e sua forma de vida. As aldeias que eram saqueadas se tornavam nexos de contato entre mundos. A curiosidade sobre os novos povos e suas costumes se entrelaçava com o medo, criando um tapete complexo de interações. Assim, os vikings se transformavam em agentes da mudança, levando consigo não apenas a guerra, mas também o mistério da vida escandinava. No entanto, o despertar desses guerreiros não foi apenas um fenômeno isolado. Suas incursões se tornaram uma resposta às tensões internas da Escandinávia. A luta pelo poder, a escassez de recursos e a busca por novas terras férteis impulsionaram esses guerreiros a se unirem em clãs, a formarem alianças e a navegarem juntos rumo ao desconhecido. Mas, que segredos escondiam as águas que cruzavam?
Que pactos foram forjados na penumbra da noite, enquanto seus barcos navegavam em direção ao destino? À medida que os vikings ganhavam notoriedade, seu sucesso nas incursões logo os levaria a estabelecer rotas comerciais que se estendiam do Mar do Norte ao Mar Mediterrâneo. Mas essa história, repleta de intrigas e descobertas, é um capítulo que ainda deve ser revelado. As terras conquistadas não se limitariam ao saque. Os vikings começariam a deixar sua marca na terra, estabelecendo assentamentos que moldariam um novo mundo. Assim, enquanto o eco das machadas de batalha se desvanecia no horizonte, e o último sussurro das primeiras incursões se apagava, um novo capítulo se abria diante de nós. O ataque a Lindisfarne foi apenas o começo. Os vikings estavam prestes a dar um passo mais audacioso rumo à conquista da Europa. Na próxima entrega, exploraremos como esses guerreiros não apenas saquearam, mas também se assentaram, transformando a história com sua marca indelével. Que segredos aguardavam nos territórios que tomaram? Como se tornariam colonizadores em vez de meros invasores? A história dos vikings apenas começa. O ano de 793 marcou um marco na história europeia, um eco profundo que ressoaria através dos séculos. Em uma tranquila manhã de verão, quando os monges de Lindisfarne se dedicavam à oração e à contemplação, um sombrio presságio pairava sobre o horizonte. Desde as gélidas costas da Escandinávia, um grupo de guerreiros vikings zarpava em seus drakars, barcos que cortavam o mar com a agilidade de um peixe na água. Quais motivações guiavam esses homens rumo a terras desconhecidas? Seria a busca por riquezas, ou talvez a sede de aventura e glória? O mosteiro de Lindisfarne, com sua imponente igreja e bibliotecas repletas de manuscritos, era um farol de cultura e espiritualidade em um mundo convulso. No entanto, aos olhos dos vikings, este lugar sagrado tornava-se um alvo cobiçado, um símbolo de fraqueza em um continente que presenciava o florescimento do cristianismo. Por que atacar um refúgio de paz? A resposta encontra-se na complexidade da era, onde a guerra e a fé se entrelaçam como sombras em um crepúsculo incerto. No dia 8 de junho, um dia que parecia ordinário, transformou-se no início de uma era de terror. A costa de Northumbria foi testemunha de um ataque que levaria consigo a inocência de uma época. Os vikings, como sombras dançantes, desceram sobre a ilha, surpreendendo os monges em sua rotina sagrada. A brutalidade de sua incursão foi desmedida, um despliegue de força e violência que deixaria uma marca indelével na memória coletiva da Europa. Como pôde um grupo de guerreiros, em sua maioria considerados selvagens, causar tal devastação em um símbolo de civilização? Os relatos sobre o saque de Lindisfarne não tardaram a se propagar, criando uma aura de terror que envolveria as comunidades cristãs do continente. Os mosteiros, antes considerados lugares de refúgio, tornaram-se alvos de desconfiança e temor. O eco das campanas que chamavam a oração transformou-se em um lamento, um grito de advertência diante do iminente perigo que espreitava. Este ataque não apenas marcou o início da era viking, mas também cimentou a reputação dos vikings como temidos conquistadores. Mas, teria sido realmente uma simples questão de saque, ou havia algo mais por trás desse assalto? À medida que os vikings saquearam e destruíram, também levaram consigo os tesouros mais valiosos, ouro, prata e, o mais importante, a cultura e o conhecimento que floresciam no mosteiro. Manuscritos que continham a história de um povo, suas crenças e sua arte, caíam nas mãos daqueles que os veriam como meros objetos de valor. A história conta que o saque foi tão devastador que os ecos dos gritos dos monges ressoaram nas ondas do Mar do Norte, um lamento que ainda parece flutuar no ar. Que mistérios se ocultavam nas páginas desses livros perdidos, que jamais voltariam a ver a luz?
Este ataque, no entanto, não foi um evento isolado, mas um símbolo de uma transformação maior que se aproximava da Europa. A chegada dos vikings a Lindisfarne marcou o início de uma série de incursões que mudariam a geopolítica da região. As terras que antes haviam sido refúgios de paz tornaram-se campos de batalha, onde o eco das espadas se misturava com o murmúrio da fé. Poderia ser que, em sua busca por riqueza, os vikings também buscassem um novo sentido de identidade em um mundo em mudança? Enquanto o eco do ataque a Lindisfarne ainda reverberava, os vikings não se deteriam diante de nada. As costas da Inglaterra e além seriam testemunhas de uma série de invasões que desafiariam a compreensão da civilização. Neste contexto de caos e transformação, os vikings não apenas se consolidavam como guerreiros, mas como navegadores e exploradores que mudariam o curso da história. Com cada reza sufocada pelo rugido do mar, as fronteiras do mundo conhecido se expandiam, e o legado do norte começava a tomar forma. A sombra de Lindisfarne, com sua história de destruição e renascimento, nos leva a refletir sobre o que viria a seguir. Como responderam as comunidades locais a essa ameaça? Que estratégias desenvolveram para resistir ao embate viking? No próximo capítulo, exploraremos como esses guerreiros do norte não apenas se dedicaram à guerra, mas também começaram a estabelecer assentamentos permanentes nas terras conquistadas, deixando uma marca indelével na história da Europa. No vasto e enigmático horizonte do norte da Europa, onde o frio vento do mar se encontra com a terra, os ecos de um passado vibrante começam a ganhar vida. Os vikings, esses intrépidos navegantes da Escandinávia, não eram apenas guerreiros e saqueadores, eram também colonizadores, hábeis na arte de transformar terras conquistadas em novos lares. Neste capítulo, embarcaremos em uma jornada através dos assentamentos que forjaram seu legado em terras como Inglaterra e Irlanda. Mas como esses audaciosos homens e mulheres se tornaram os arquitetos de um novo mundo? A resposta reside na fusão de ambição, necessidade e um profundo desejo de expansão. Com o passar dos anos, as incursões vikings se transformaram em um fenômeno mais permanente. As primeiras ondas de assaltos a mosteiros e vilarejos costeiros deram lugar a um processo muito mais complexo: a colonização. Na Inglaterra, os vikings se depararam com uma terra rica em recursos, mas também povoada por comunidades estabelecidas. No ano de 865, um grupo de guerreiros dinamarqueses conhecido como a Grande Horda, invadiu a ilha, desencadeando um torrente de violência que marcaria o início de um novo capítulo na história britânica. No entanto, à medida que a conquista avançava, uma mudança sutil, mas significativa, começou a se gestar. Os guerreiros, cansados da guerra constante, começaram a olhar além da espada. A terra prometia não apenas ouro e glória, mas também a oportunidade de um novo começo. Os assentamentos não eram meras fortificações, eram ecos de uma cultura vibrante. Na região de York, conhecida como Jorvik, os vikings construíram casas, mercados e oficinas. As escavações arqueológicas revelaram uma cidade agitada, onde comerciantes escandinavos trocavam seus produtos com os britânicos. Mas, o que mais se escondia sob a superfície desta metrópole em florescimento? Os vikings não apenas traziam consigo suas tradições, mas também um engenho formidável que transformaria a paisagem urbana. Ao longo da costa irlandesa, outro capítulo da colonização se desenrolava. No ano de 795, os primeiros ataques vikings a mosteiros como o de Glendale marcaram o início de uma série de incursões que se tornariam assentamentos permanentes. As terras irlandesas, com sua abundância de recursos naturais, tornaram-se um atrativo irresistível.
As crônicas da época relatam como os vikings, após anos de saques, começaram a estabelecer seus lares em lugares como Dublin, onde a mistura de culturas deu origem a uma nova identidade. Mas que segredos se escondiam por trás dessa amalgama cultural? Os vikings, com sua habilidade de adaptação, não apenas impuseram seu domínio, mas também aprenderam com as tradições celtas. Assim, no coração de Dublin, surgiu um crisol onde a arte nórdica se entrelaçou com a dos povos nativos, criando um legado que perduraria ao longo dos séculos. A influência da cultura viking pode ser sentida até hoje, na música, na língua e na arquitetura da Irlanda. No entanto, o processo de assentamento não foi isento de desafios. À medida que os vikings se firmavam em suas novas terras, as tensões com as populações locais aumentavam. Poderiam coexistir essas duas culturas tão distintas, cada uma com sua própria visão de mundo? As batalhas e alianças tornaram-se parte do tecido da vida cotidiana, e o mistério de como os vikings conseguiram se integrar a essas comunidades continua a ser um tema de debate entre os historiadores. A colonização viking não apenas deixou marcas físicas na paisagem, mas também semeou as sementes de um legado que ressoaria através dos séculos. Os nomes dos assentamentos, os costumes adotados e as trocas culturais moldaram um novo capítulo na história da Europa. O que mais nos revelará esse enigmático legado que ainda perdura em nossa memória coletiva? À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos a audaciosa aventura dos vikings, além das costas da Europa, onde os mares do Atlântico os levariam a novas terras e horizontes desconhecidos. Que segredos aguardavam no vasto oceano? Até onde se atreveriam a navegar? A história de suas explorações nos espera, e a cada onda, a curiosidade se intensifica. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. No vasto oceano do Atlântico, onde as brumas da história se entrelaçam com as lendas, os vikings se erguem como os audaciosos exploradores que desafiaram os limites do mundo conhecido. Neste capítulo, embarcaremos em uma jornada através de suas ousadas expedições rumo ao oeste, onde as fronteiras entre a realidade e o mito se desvanecem. Que mistérios aguardavam nas águas desconhecidas que abraçavam as costas da Islândia, Groenlândia e América do Norte? A saga vikinga começa no século IX, quando os drakars, esses majestosos barcos de guerra, se tornaram portadores de ambição e curiosidade. A travessia para o oeste não era apenas uma busca por novas terras, mas um eco da inexorável necessidade de explorar o inexplorado. Os relatos dos primeiros navegantes sussurram nomes que ressoam no tempo. Floki Vilgerarsson, um audacioso viking que, após uma árdua jornada, avistou as geladas costas da Islândia. Mas o que levou Floki a abandonar a segurança de seu lar na Noruega? A resposta pode residir em um desejo inquebrantável de aventura e na atração irresistível do desconhecido. A Islândia, um lugar onde o fogo e o gelo coexistem em um abraço eterno, tornou-se um novo lar para muitos vikings. As lendas contam que Floki, ao ver a terra coberta de gelo, pronunciou seu nome, não como um ato de desilusão, mas como um símbolo da determinação viking. A ilha, com suas paisagens dramáticas e vastas terras virgens, logo se encheu de colonos que desejavam forjar um novo destino. Mas, foi realmente o destino dos vikings o de se tornarem colonizadores, ou havia algo mais profundo em sua busca? À medida que os séculos avançavam, as histórias de exploração se multiplicavam, levando os vikings além da Islândia em direção à Groenlândia. Eric, o Vermelho, conhecido por seu ardente temperamento, tornou-se o arquiteto dessa nova fase da aventura nórdica. Exilado da Islândia, Eric decidiu dar uma reviravolta em seu destino e, assim, navegou para o oeste,
descobrindo uma terra banhada pelo sol e cercada de gelo. Seu carisma e liderança atraíram muitos, e a promessa de uma nova vida na Groenlândia ressoou nos corações daqueles que ansiavam escapar da sombra da história. No entanto, o eco da ambição viking não parou na Groenlândia. A lenda de Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, nos leva ainda mais longe, às costas de uma terra que mais tarde seria conhecida como Vinlândia. Disse que Leif, guiado por histórias de terras férteis a oeste, zarpou em busca de um novo horizonte. Mas que segredos ocultos aguardavam nas terras virgens da América do Norte? A busca de Leif não foi simplesmente por riquezas ou glória, mas pelo desejo de conectar mundos distantes, unindo assim o passado e o futuro. Os relatos desses exploradores se entrelaçam com a realidade de suas descobertas. Vinlândia, com suas férteis pradarias e abundância de recursos, oferecia um respiro aos vikings. No entanto, o encontro com as populações indígenas marcou o início de um capítulo complexo e muitas vezes esquecido da história. As interações entre os vikings e os nativos americanos, embora frequentemente românticas nas sagas, estavam carregadas de tensões e mal-entendidos. Foi essa a razão de sua eventual retirada dessas terras promissoras? A história sugere que a bravura nem sempre se traduz em vitória. Através dessas aventuras, os vikings não apenas deixaram sua marca na geografia de novas terras, mas também semearam as sementes de um legado que perduraria nos séculos vindouros. Seu espírito indomável de exploração e colonização ressoa na busca humana pelo desconhecido. Mas, poderíamos estar apenas no início de um vasto mistério que nos conecta com nossas próprias raízes. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como esses guerreiros do norte não foram apenas conquistadores, mas também comerciantes astutos, forjando rotas comerciais que se estendiam além de suas terras natais. Uma jornada que entrelaçará a história de suas façanhas com o pulso vibrante do comércio, revelando um aspecto menos conhecido de seu legado. Que segredos ainda guardam os ecos do comércio viking no vasto entrelaçamento da história europeia? No vasto e misterioso horizonte do norte, onde o vento sopra entre os fiordos e as lendas sussurram entre as árvores, surge uma faceta dos vikings que frequentemente se encontra nas sombras de sua imagem de guerreiros implacáveis. Hoje, exploraremos um enigma que redefine o legado desses intrépidos navegantes: o auge do comércio. Teriam sido apenas saqueadores, ou sua ambição se estendia aos caminhos do intercâmbio e da riqueza? À medida que o sol se erguia sobre as costas escandinavas, o eco das machadas e das espadas começava a ser substituído pelo som das moedas tilintando. Os vikings, conhecidos por sua destreza em combate, também eram astutos comerciantes que teceram uma rede de rotas comerciais por toda a Europa. Desde as terras geladas do norte até os quentes mercados do Mediterrâneo, suas embarcações, os drakkar, navegavam os mares levando não apenas guerreiros, mas também produtos que transformaram seu mundo. Imaginemos por um momento a cena em um movimentado mercado de Londres. Os comerciantes vikings, com suas peles de animais e joias brilhantes, trocavam seus bens, madeira nobre, peixe seco e metais preciosos. Mas, de onde provinham esses tesouros? Em sua busca por riqueza, os vikings aventuraram-se além das fronteiras conhecidas, estabelecendo conexões com culturas de todo o continente. Desde o ouro da Irlanda até a seda do Oriente, cada intercâmbio era um passo mais em direção à construção de um legado comercial que perduraria ao longo dos séculos. No entanto, nem tudo era um caminho reto rumo à prosperidade. A concorrência era feroz, e as rotas comerciais estavam repletas de perigos. As lendas contam de traições e alianças, de disputas que surgiram nos mercados e da sombra da guerra sempre presente.
Assim, os vikings não foram apenas guerreiros, mas também diplomatas astutos, capazes de navegar não apenas pelas águas turbulentas, mas também pelas complexidades das relações humanas. Um dos aspectos mais intrigantes desse comércio viking era sua capacidade de adaptação. À medida que suas incursões começavam a se estabelecer em terras conquistadas, os vikings perceberam que podiam obter mais do que simplesmente ouro e prata. As terras conquistadas tornaram-se centros de comércio, onde os produtos locais se misturavam com as mercadorias do norte. Esse intercâmbio cultural não apenas enriqueceu os vikings, mas também deixou uma marca indelével nas sociedades que encontraram. Mas que segredos aguardavam nas profundezas de seu sucesso comercial? As rotas de comércio vikings eram mais do que simples caminhos, eram artérias de um vasto sistema que conectava o norte ao sul, o leste ao oeste. Desde as cidades de Novgorod até as terras do Império Bizantino, os vikings estabeleceram uma complexa rede de relações comerciais que desafiava as noções convencionais da época. Como conseguiram esses guerreiros do mar se tornar os arautos do comércio europeu? As investigações arqueológicas começaram a desvendar essas respostas, revelando moedas, objetos e artefatos que atestam a magnitude de seus intercâmbios. Em cada descoberta, uma história, de viagens de milhares de quilômetros, de intercâmbios culturais que moldaram a identidade dos povos. Os vikings, que um dia foram vistos como invasores, começaram a ser reconhecidos como agentes de mudança, conectando diferentes civilizações por meio do comércio. E assim, à medida que nos aprofundamos mais no labirinto da história viking, surgem novas perguntas. Como esse auge do comércio influenciou a política dos reinos do norte? Que dinâmicas de poder emergiram à medida que os vikings se estabeleceram não apenas como guerreiros, mas também como comerciantes influentes? No próximo capítulo, exploraremos o surgimento dos reinos vikings na Escandinávia, onde a ambição comercial se entrelaçará com a sede de poder, e o eco de suas conquistas ressoará nas estruturas políticas da Europa. No vasto e enigmático horizonte da Escandinávia, onde os fiordos se encontram com a bruma do mar e as lendas sussurram entre as árvores das florestas, começa uma nova era para os vikings. A chegada da Era dos Reis Vikings marca um ressurgimento de poder e ambição, um tempo em que os guerreiros que uma vez navegaram pelos mares em busca de saques, agora se tornavam monarcas e governantes. Essa transformação, no entanto, não foi simples nem isenta de intrigas. Que segredos e traições se ocultavam nas sombras desses reinos nascentes? Sob o olhar de antigas divindades e o eco das sagas, os vikings começaram a consolidar seus territórios. No século IX, reinos como Dinamarca, Noruega e Suécia emergiram, guiados por figuras carismáticas como Harald Fairhead e Gorm o Velho. Esses reis, mais do que simples guerreiros, eram arquitetos de uma nova ordem. Como conseguiram os vikings passar de temidos invasores a governantes em uma Europa em transformação? Os relatos de suas conquistas se entrelaçam com a história de alianças forjadas e inimigos traídos. O rei Harald, conhecido por sua destreza em batalha, uniu os clãs noruegueses sob seu comando, estabelecendo a primeira dinastia unificada na Noruega. Sua ascensão ao trono não foi apenas um ato de força, mas uma estratégia calculada, onde a diplomacia e os casamentos estratégicos desempenharam um papel crucial. Não é fascinante pensar que as decisões de um único homem puderam mudar o destino de toda uma nação? Enquanto isso, ao sul, na Dinamarca, a figura de Gorm o Velho se erguia como um símbolo de resistência e poder. Seu reinado lançou as bases para o futuro de sua linhagem, e seu filho, Harald Bluetooth, realizaria a conversão de seu povo ao cristianismo, um ato que ressoaria ao longo dos séculos. Mas,
Que implicações teve essa transformação religiosa na identidade viking? Poderia a fé cristã ter suavizado a ferocidade que caracterizava os guerreiros do norte? À medida que os reinos se consolidavam, a influência viking se estendia como um manto escuro sobre a Europa. As alianças não eram apenas necessárias para manter o poder, mas também buscavam contrabalançar o crescente domínio dos reinos cristãos. A política se tornava um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia significar a vitória ou a ruína. Que estratégias utilizariam os reis vikings para assegurar seu legado em um mundo cada vez mais hostil? As expedições vikings, agora mais do que simples incursões, se transformaram em campanhas militares organizadas com um propósito. Os reis vikings não buscavam apenas riquezas, mas também reconhecimento e respeito entre seus pares europeus. A narrativa do guerreiro invencível se entrelaçava com a do governante sábio, criando uma dualidade que definiu a essência dessa era. Poderia ser que o verdadeiro poder residisse não apenas na força, mas na capacidade de governar e unificar? No entanto, a sombra da guerra nunca estava muito longe. À medida que os reinos vikings se firmavam, os conflitos internos e as rivalidades entre eles começaram a surgir. A história da unificação se tornava uma crônica de batalhas fratricidas, onde os laços familiares se convertiam no campo de batalha de ambições pessoais. Que preço se paga pelo poder em um mundo onde a lealdade é tão efêmera quanto o sopro? Com o passar do tempo, os reis vikings enfrentaram os desafios de governar, lidando com a resistência dos povos conquistados e a pressão dos reinos cristãos que buscavam expandir sua influência. A tensão entre o antigo e o novo, entre a fé pagã e a cristã, se tornou um cenário de mudanças profundas. Poderiam os vikings manter sua herança cultural enquanto navegavam em direção a um futuro incerto? Assim, a era dos reis vikings se ergue como um testamento da complexidade de suas vidas e lutas. A história desses reinos é um eco que ressoa no presente, lembrando-nos que o legado viking não se forjou apenas em batalhas, mas também na intrincada rede de relações políticas e sociais. Um legado que, sem dúvida, deixaria sua marca nas terras europeias por gerações. Mas, à medida que esses reinos se consolidavam, outra mudança se aproximava no horizonte. A conversão ao cristianismo começava a ganhar força, e com ela, um novo capítulo na história dos vikings estava prestes a ser escrito. Como essa transformação afetaria sua identidade e seu lugar no mundo? A resposta aguarda, oculta nas brumas do tempo, pronta para ser descoberta no próximo capítulo desta saga extraordinária. No vasto panorama do norte da Europa, onde os ecos de antigas sagas ainda reverberam entre os fiordos e as montanhas, surgiu uma mudança que transformaria para sempre o destino dos vikings. Era um tempo de conquistas e aventuras, mas também de dilemas e decisões que definiriam seu legado. A conversão ao cristianismo, um processo complexo e multifacetado, se desdobrou como um enigma que desafiava as crenças e costumes de um povo que havia sido, durante séculos, o flagelo da Europa. Como se deu essa metamorfose espiritual nesses guerreiros ferozes, cujas vidas estavam impregnadas das lendas de deuses nórdicos e heróis mitológicos? O cristianismo chegou como um sussurro no início, um eco distante que ressoava nas orações dos monges em mosteiros distantes, mas logo se transformou em uma maré que arrastou os vikings para novas crenças. A influência de comerciantes e exploradores que retornavam de suas viagens pelo continente europeu trouxe consigo não apenas bens, mas também ideias, levantando questionamentos sobre a tradição e a fé. A figura do rei Harald Bluetooth se ergue como um farol nessa jornada espiritual. No final do século X, Harald tomou uma decisão audaciosa: abraçar o cristianismo e converter seu povo. Mas, o que motivou essa decisão?
Foi uma verdadeira convicção religiosa ou uma estratégia política para consolidar seu poder diante de seus rivais? À medida que o eco de sua proclamação ressoava nos salões dos antigos castelos, muitos vikings olhavam com desconfiança para essa nova fé. Poderiam reconciliar suas antigas tradições com os ensinamentos de um Deus que prometia salvação? A resistência foi palpável. Em uma sociedade onde a honra e a glória eram forjadas no campo de batalha, e o sacrifício aos deuses fazia parte do tecido cotidiano, a ideia de se submeter a um único Deus parecia quase herética. Os velhos costumes se agarravam com tenacidade, como um barco que navega contra a corrente. No entanto, o cristianismo oferecia algo tentador: a possibilidade de um futuro mais estável, de uma união com os reinos cristãos que floresciam ao sul. A sede de poder, o desejo de fazer parte de uma comunidade mais ampla, começava a ganhar terreno sobre as antigas crenças. À medida que avançava o processo de conversão, as missões cristãs se espalharam pela Escandinávia. Monges como Ansgar, conhecido como o Apóstolo do Norte, aventuraram-se nessas terras, levando consigo a mensagem de esperança e redenção. Mas, foi sua chegada um presente divino ou uma imposição cultural? A conversão não foi um caminho reto, foi um labirinto de conflitos e sincretismos, onde os novos rituais se entrelaçavam com as velhas tradições. Os vikings, em sua busca por um novo sentido de comunidade, começaram a adotar o cristianismo, mas não sem um processo tumultuado. Os antigos costumes não desapareceram de imediato. Em vez disso, se adaptaram, criando um mosaico único de fé e tradição. As igrejas começaram a se erguer nos mesmos lugares onde antes se erguiam altares dedicados a Thor e Odin. As histórias dos deuses nórdicos se entrelaçaram com as narrativas bíblicas, dando origem a um novo legado cultural. As mudanças não foram apenas espirituais. O cristianismo também trouxe consigo uma reestruturação social e política. Com a conversão, a figura do rei adquiriu um novo significado, fundindo-se com a autoridade divina. A Igreja se tornou um poder influente, capaz de moldar a vida do povo comum e dos nobres por igual. Mas, seria essa uma verdadeira transformação ou simplesmente uma mudança de fachada para manter o controle? Enquanto os reis se tornavam defensores da fé, o eco dos antigos deuses começou a se desvanecer, embora nunca completamente. A conversão ao cristianismo dos vikings não foi apenas uma mudança de religião, mas um ponto de inflexão que marcou o fim de uma era. A ânsia de expansão e aventura que havia definido os vikings começou a ceder diante de novas formas de vida e pensamento. À medida que as velhas tradições se dissipavam na névoa do tempo, uma pergunta persiste: que legado deixou essa transformação na identidade viking? Neste caminho de mudança, os vikings enfrentaram sua própria dualidade: guerreiros e crentes, conquistadores e pacificadores. Enquanto o eco de seus antigos deuses se desvanecia lentamente, uma nova era se vislumbrava no horizonte. A história dos vikings continuaria, mas desta vez, em um contexto marcado pela fé e pela política, dando passagem a uma nova narrativa que se entrelaçaria com o destino da Europa. E assim, nesta encruzilhada da história, surgiu a figura da Grande Armada, um símbolo da resistência e da luta pelo controle da Inglaterra. Que desafios enfrentariam os vikings em seu próximo capítulo, enquanto se adentravam nas águas turbulentas da conquista e da defesa? A resposta aguarda no horizonte, pronta para se revelar na próxima etapa de sua fascinante jornada. No vasto oceano da história, há momentos que ressoam com um eco profundo, como o chamado de um corvo no silêncio da noite. Um desses momentos é a invasão da Inglaterra pela Grande Armada Vikinga, um episódio que transformou para sempre o destino de uma nação e deixou uma marca indelével no tecido da história europeia.
Nos encontramos no século IX, um tempo de turbulência e aspirações, onde os ecos de antigas lendas ainda flutuavam no ar, e o horizonte se preenchia de sombras inquietantes. Os vikings, esses guerreiros da tempestade, haviam tecido seu caminho através de mares e rios, deixando para trás um rastro de conquistas e vitórias. No entanto, sua ambição não conhecia limites. Nesse contexto, o rei Alfredo, o Grande, de Wessex se erguia como um farol de resistência e determinação, um homem que enfrentava a maré de um destino incerto. Mas, como se gestou essa monumental confrontação entre duas forças aparentemente opostas? A Grande Armada, um conjunto formidável de barcos e guerreiros vikings, navegava em direção às costas inglesas, impulsionada pelo desejo de expansão e dominação. Eram tempos de cerco, e as terras da Inglaterra se preparavam para enfrentar a tempestade que se aproximava. As aldeias, os mosteiros e os campos, que até então haviam sido testemunhas da paz, agora se tornariam o cenário de um drama épico. As lendas falavam de tesouros e glória, mas também de morte e destruição. Que segredos aguardavam na penumbra desse futuro incerto? Enquanto os vikings, liderados pelo temido Guthrum, se moviam com a confiança dos deuses na batalha, Alfredo começava a unir seu povo. A história de sua resistência é um relato de astúcia, coragem e sacrifício. Este rei, que havia sido forçado a fugir diante da iminente ameaça, não se deixou abater pela adversidade. Em seu exílio, Alfredo se tornou um símbolo de esperança, um líder que entendia que a verdadeira força reside na unidade de seu povo. Poderia realmente um homem mudar o rumo da história? Com o vento a favor, os vikings desembarcaram nas costas de Wessex, e assim começou o cerco. A Batalha de Ethandun se ergueria como um marco nesse conflito. Em um confronto que ressoaria ao longo dos séculos, a astúcia de Alfredo foi posta à prova. Na névoa da guerra, os guerreiros de Alfredo enfrentaram a força bruta dos vikings, e o clamor da batalha estourou como um trovão no céu. Em meio ao caos, Alfredo mostrou seu engenho, utilizando táticas que surpreenderam seus inimigos e acenderam a chama da resistência em seu povo. Mas o triunfo não veio sem sacrifícios. As sombras da batalha se alongaram, e o sangue derramado ressoou na terra. Cada vitória trazia consigo um eco de dor e perda, e assim, a história de Alfredo e seu povo se entrelaçava com o destino dos vikings. Seria este um ciclo interminável de violência e vingança, ou havia um caminho para a reconciliação? As tréguas e os acordos de paz eventualmente surgiriam, mas a marca daquela grande confrontação permaneceria. A resistência de Alfredo e seu povo não apenas deteve a maré viking em seu avanço, também lançou as bases para um futuro em que a Inglaterra começaria a forjar sua identidade. Em meio ao mistério e à intriga, revelava-se um legado que transcenderia além das batalhas e das espadas. Enquanto nos mergulhamos no legado da Grande Armada, é fundamental recordar as lições do passado. A história não é apenas um relato de conquistas e derrotas, é um tapeçário complexo de culturas e civilizações que, apesar de suas diferenças, compartilham uma humanidade comum. A resistência de Alfredo, o Grande, não apenas assegurou a sobrevivência de um reino, também nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar intensamente. Com a Grande Armada e a resistência de Alfredo como pano de fundo, o próximo capítulo nos levará ao estabelecimento do Danelaw na Inglaterra, onde os ecos da invasão viking continuariam a ressoar, transformando o panorama político e cultural da região. Que novas revelações aguardam nesta jornada rumo ao coração do legado do Norte? O eco dos Drakkars ressoava nas costas da Inglaterra, um som que anunciava não apenas a chegada de guerreiros, mas de uma nova ordem. No final do século IX,
as terras britânicas não eram apenas o palco de confrontos, mas também de intrigas e uniões inesperadas. O Danelaw, um termo que evoca tanto respeito quanto temor, erguer-se-ia como um testamento do engenho viking, um império forjado na batalha, mas também no comércio e na convivência. Mas, que segredos ocultava esta região marcada pelo legado do norte? Os vikings, em sua busca incessante por novos horizontes, não se limitaram a ser meros conquistadores. Em sua travessia em direção ao sul, encontraram uma Inglaterra fragmentada, um mosaico de reinos em conflito, cada um lutando por sua própria existência. Era um território fértil, rico em recursos, mas também repleto de desafios. Com astúcia, os escandinavos não apenas invadiram, mas também se estabeleceram, criando uma nova ordem que fundia seus costumes com as tradições locais. Assim nasceu o Danelaw, um reino onde as leis dinamarquesas prevaleciam, um espaço onde a cultura nórdica se entrelaçava com a anglo-saxônica. Mas, até onde se estendia realmente essa influência? Desde o ano de 865, quando as primeiras bandeiras vikings tremularam nas terras anglo-saxônicas, até o estabelecimento formal do Danelaw em 878, a história se entrelaçou com um sem fim de relatos. As cidades de York, Lincoln e Nottingham tornaram-se centros neurálgicos dessa nova civilização, onde o comércio florescia e os costumes vikings ecoavam em cada canto. Nessas cidades, os vikings não apenas deixaram sua marca bélica, mas também seu legado cultural. A língua, a arquitetura e as práticas comerciais se transformaram, criando um ambiente onde a prosperidade podia coexistir com a memória das antigas batalhas. Mas, o que levou os vikings a se estabelecerem em vez de continuar seu caminho de saques? No coração do Danelaw, a troca cultural não era um mero fenômeno superficial. Os vikings trocaram não apenas bens, mas ideias e tradições. Os costumes dinamarqueses se integraram lentamente na vida cotidiana dos anglo-saxões, criando um novo idioma que mesclava o antigo inglês com o nórdico. Nas ruas de York, a influência viking se manifestava na construção de casas de madeira, na criação de mercados que atraíam comerciantes de toda a Europa, e na evolução de um sistema legal que começava a refletir o sentido de justiça nórdico. Poderia ser que, nesse processo de mestiçagem cultural, os vikings encontrassem algo mais do que riquezas materiais. Estariam eles em busca de um sentido de pertencimento? No entanto, o Danelaw não estava isento de conflitos. À medida que o poder viking se consolidava, os reinos anglo-saxões, liderados por figuras como Alfredo, o Grande, começaram a se organizar para recuperar o que consideravam seu. A resistência não tardou a surgir, desafiando a hegemonia viking e dando origem a uma série de confrontos que definiriam o destino da Inglaterra. A Batalha de Edington em 878 seria um ponto de inflexão nesta história, um confronto que marcaria a luta entre dois mundos em colisão. Mas, e se os vikings, em seu afã de domínio, tivessem subestimado o poder da unidade anglo-saxônica? À medida que o Danelaw se estabelecia, transformava-se em um enigma cultural que desafiava as noções de identidade e pertencimento. A influência viking começou a ressoar na literatura e na língua, enquanto as sagas nórdicas se entrelaçavam com as lendas anglo-saxônicas. É fascinante imaginar como as histórias de deuses e heróis dinamarqueses se tornaram parte do tecido narrativo inglês. Neste cruzamento de caminhos, as linhas entre amigos e inimigos se desfocavam, criando uma paisagem humana que ainda hoje ressoa na memória coletiva. Mas, terão os habitantes da época percebido a magnitude desse intercâmbio? Enquanto o Danelaw se consolidava como um símbolo de resistência e adaptação, a história nos convida a refletir sobre o legado que os vikings deixaram em sua passagem pela Inglaterra. A mistura de culturas,
A troca de ideias e a convivência de tradições cimentaram um futuro que transcenderia as fronteiras do tempo. Mas este capítulo da história não se fecharia sem mais desafios. À medida que os vikings se estabeleciam, uma nova era de exploração e expansão começava a se gestar em direção ao leste. E assim, enquanto a sombra do Danelau se ergue sobre a paisagem inglesa, a história nos leva a explorar os mistérios da expansão viking para o leste, onde novos territórios aguardavam, e onde o eco de suas façanhas ressoaria em um mundo ainda mais amplo. Que segredos aguardavam nas terras que dariam origem à Rus de Kiev? A aventura apenas começava. As brumas do tempo nos convidam a explorar um capítulo menos conhecido, mas igualmente fascinante da história vikinga, sua expansão para o leste. Em um mundo onde as lendas de guerreiros e exploradores ressoaram através dos séculos, as incursões e assentamentos na Europa Oriental se apresentam como um enigma que aguarda ser desvelado. O que levou esses audaciosos navegantes a cruzar mares e rios em busca de novas terras e oportunidades? No final do século VIII, enquanto os ecos do saque de Lindisfarne ainda retumbavam nas costas do oeste, os vikings começaram a voltar seu olhar para o leste. As vastas extensões de terras inexploradas no que hoje conhecemos como Rússia e Ucrânia representavam uma promessa de riquezas e novos territórios. Mas, que segredos se escondiam atrás dos rios que serpenteavam como serpentes prateadas através de uma paisagem desconhecida? Os rios Dnieper e Volga tornaram-se as artérias de um novo mundo. Através deles, os vikings não apenas encontraram rotas comerciais, mas também a oportunidade de se estabelecer e forjar alianças com tribos eslavas e outros povos. Nesta jornada para o leste, os guerreiros escandinavos não eram apenas temidos, mas também vistos como hábeis comerciantes. As antigas crônicas nos contam como trocavam peles, âmbar e metais preciosos por produtos que vinham de terras distantes, como as sedas de Bizâncio e as especiarias do Oriente. No entanto, o caminho para a criação de um novo legado não foi isento de desafios. As tribos eslavas, em sua maioria organizadas em pequenos clãs, viam esses intrusos do norte com desconfiança. As primeiras interações foram marcadas por confrontos, mas logo os vikings compreenderam que a diplomacia e os intercâmbios culturais poderiam oferecer mais benefícios do que a guerra constante. Poderia ser que a coexistência e a fusão cultural fossem o verdadeiro caminho para a prosperidade? Em meio a esse panorama de tensões e alianças, surge um nome que ressoaria ao longo da história: a Rus de Kiev. Fundado no final do século IX, este novo estado emergente não foi apenas um testemunho do engenho dos vikings, mas também um ponto de inflexão na história da Europa Oriental. A figura de Oleg de Novgorod, um líder viking que uniu diversas tribos eslavas sob um mesmo estandarte, torna-se um símbolo dessa integração. Mas, qual foi o verdadeiro impacto dessa união no futuro da região? À medida que os vikings se estabeleceram em Kiev, sua influência fez-se sentir em todos os cantos da vida cotidiana. Os costumes nórdicos começaram a entrelaçar-se com as tradições eslavas, dando origem a uma nova identidade cultural que perduraria ao longo dos séculos. As lendas dos deuses nórdicos misturaram-se com os mitos eslavos, criando um rico tapete de crenças que ainda reverberam na cultura moderna. Mas, que parte desse legado é realmente viking e qual é eslava? As incursões para o leste não apenas trouxeram riquezas, mas também um novo horizonte político. A Rus de Kiev tornou-se uma ponte entre Oriente e Ocidente, facilitando o comércio e a comunicação. Este novo império, que abrangia territórios desde o Mar Báltico até o Mar Negro, consolidou-se como uma potência na região. A influência viking se estendeu além do militar. Sua habilidade para navegar e comerciar permitiu-lhes estabelecer uma rede de contatos que perduraria até a chegada da Era Moderna.
Mas, o que aconteceu com a identidade viking nesse novo contexto? À medida que os guerreiros do norte se estabeleceram e se misturaram com as populações locais, enfrentaram um dilema: deveriam se apegar às suas raízes nórdicas, ou se adaptar à nova realidade que os cercava? A resposta a essa pergunta se perderia nas sombras da história, deixando um eco de incerteza que ainda persiste. A expansão para o leste, com suas intrigas e alianças, não apenas transformou a paisagem geopolítica da região, mas também lançou as bases para o florescimento de uma das civilizações mais notáveis da Idade Média. No entanto, o destino dos vikings nesta terra distante estava marcado por mudanças inevitáveis e desafios que colocariam à prova seu legado. À medida que a sombra do tempo avança, nos encontramos em um ponto de inflexão. A expansão viking para o leste nos leva a contemplar o fim de uma era de conquistas e o surgimento de novas realidades. Que fatores levariam ao declínio dessas incursões e como as lutas internas e externas afetariam o destino da Rus de Kiev? A história não se detém aqui, ao contrário, se transforma e se prepara para nos revelar seu próximo capítulo. Enquanto o eco das antigas incursões vikings começava a se dissipar nas brumas do tempo, o século XI se tornava um cenário de transformação profunda. As terras que um dia temerão os guerreiros do norte começavam a se erguer, desafiando o mito do invencível viking. Mas, que mistérios se escondem atrás do véu do declínio dessa era lendária? Por que aqueles audazes conquistadores, que cruzaram os mares em busca de glória e tesouros, começaram a ver seu poder se desvanecer como a névoa ao amanhecer? Nas últimas décadas da era viking, observa-se uma série de mudanças que marcariam o destino desses guerreiros do norte. Em primeiro lugar, a resistência local foi se fortalecendo. As comunidades que outrora foram vítimas fáceis dos ataques vikings começaram a se unir e formar alianças. As lendas de heroísmo, onde os povos se levantavam contra os invasores, começaram a ressoar com força. Os mosteiros, que no passado se tornaram alvos fáceis, se transformaram em bastiões de defesa. Quem poderia imaginar que a fé, que uma vez foi vista como uma fraqueza, se tornaria uma fortaleza contra as sombras do norte? Ao mesmo tempo, dentro das próprias fileiras vikings, surgiram tensões e divisões. À medida que os reinos se estabeleciam, a mesma ambição que havia levado os vikings à conquista começou a dividi-los. As lutas internas por poder e reconhecimento se intensificaram, gerando fraturas que minaram a unidade que antes os caracterizava. Os clãs, que outrora navegavam juntos em direção a novas terras, agora se enfrentavam entre si. Que segredos de lealdade e traição se ocultavam nas sombras dessas disputas? A chegada do cristianismo também desempenhou um papel crucial nesse enigma. A conversão dos vikings à fé cristã não apenas implicou uma mudança espiritual, foi uma mudança de identidade. Os rituais pagãos e as crenças ancestrais, que haviam sido parte fundamental de sua cultura, começaram a ceder diante dos ensinamentos de uma nova fé. Esse processo de transformação não foi instantâneo nem uniforme, ao contrário, gerou tensões entre aqueles que desejavam manter suas tradições e os que abraçavam a nova ordem. A pergunta persiste: será que a busca por um novo propósito levou os vikings a perder a essência do que os havia feito grandes? À medida que os vikings começaram a se estabelecer em regiões conquistadas, seu foco se deslocou das incursões para a agricultura e o comércio. As terras que um dia foram palco de conquistas agora se tornavam lares permanentes. No entanto, essa transição não ocorreu sem conflitos. As terras férteis que haviam sido conquistadas começaram a ser disputadas pelos próprios vikings, criando uma nova forma de rivalidade que, ironicamente, os afastava da vida de guerreiros que conheciam. A ambição de um futuro próspero trouxe consigo um novo tipo de luta,
Mas, seria realmente a paz um objetivo tão desejado? A história nos ensina que todo ciclo tem um fim. Neste caso, o fim da era viking não foi marcado por uma derrota contundente, mas pela transformação de um legado em algo novo. A resistência dos povos, as lutas internas e a conversão ao cristianismo, em conjunto, desenharam um panorama em que os vikings já não eram os temidos invasores, mas se tornaram parte do tecido cultural da Europa. No entanto, essa mudança não veio sem um custo. As sombras de seu antigo esplendor se erguiam sobre eles, e o eco de suas antigas façanhas começava a se dissipar. E assim, enquanto os vikings enfrentavam um dilema de identidade e destino, o ano de 1066 se aproximava como um presságio. Nessa data fatídica, a Batalha de Stamford Bridge marcaria um marco na história, um confronto que selaria o destino de uma era. Estariam realmente prontos para enfrentar o desafio que os aguardava? O tempo revelaria o que o destino lhes tinha reservado, enquanto as sombras de seu legado se erguiam, preparadas para um último enfrentamento. No ano de 1066, um eco de aço e sangue ressoou nas terras da Inglaterra, marcando o ocaso de uma era que havia sido testemunha do furor viking. A Batalha de Stamford Bridge não foi apenas um confronto entre duas forças, mas um ponto de inflexão na história, um momento em que o legado de um povo guerreiro começou a se desvanecer na névoa do tempo. Mas, o que levou a esse clímax bélico? Que segredos e mistérios se ocultam por trás das narrativas que perduraram ao longo dos séculos? Imaginemos o cenário. No nordeste da Inglaterra, a bruma matutina se dissipa lentamente, revelando a figura do rei Harald Hardrada, o último grande caudilho viking. Com sua ambição encarnada em um exército que avançava como um torrente, Harald havia cruzado o Mar do Norte com a esperança de reivindicar um trono que considerava seu. Mas o que impelia esse guerreiro a desafiar o destino? Após anos de glória e saques, a fragorosa promessa de conquista se desvanecia em um mundo que começava a rejeitar a brutalidade de suas façanhas. A resistência à invasão viking foi liderada pelo rei inglês Harold Godwinson, um homem decidido a proteger seu reino a qualquer custo. A tensão entre ambos os líderes era palpável. Seria este o último vestígio de uma era que havia definido a Europa durante mais de 2 séculos. Em um instante, as bandeiras tremularam ao vento, e o campo de batalha se transformou em um cenário de caos e valor. À medida que as espadas se chocavam e os gritos de guerra reverberavam, desatava-se uma dança macabra entre a vida e a morte. Os guerreiros vikings, com sua feroz determinação, enfrentavam os anglo-saxões, que lutavam pela sobrevivência de seu reino. Na bruma da batalha, as histórias de valentes e caídos se entrelaçavam, criando um tapete de lendas que ressoaria nas gerações futuras. Mas, quem prevaleceria nessa contenda? À medida que a tarde caía, o destino de Harald Hardrada se selava no sangue derramado. A vitória de Harold Godwinson não significou apenas a derrota de um rei viking, mas o fim de uma era. Naquele dia, as últimas esperanças dos vikings de estabelecer um domínio definitivo na Inglaterra se desvaneceram. No entanto, as sombras de suas façanhas permaneceriam, ocultas nos meandros da história, esperando para serem redescobertas. A Batalha de Stamford Bridge, com seu cruento desfecho, marcou o ocaso dos guerreiros escandinavos que haviam desafiado os limites da civilização. A vitória de Godwinson, embora momentânea, abriu a porta para uma nova era, uma em que o eco dos vikings se transformaria em sussurros de lendas. Mas, a chama dos vikings havia realmente se extinguido, ou suas marcas continuariam vivas na cultura que deixavam para trás? A conquista da Inglaterra, no entanto, não parou em Stamford Bridge. Apenas algumas semanas depois, o destino da nação se veria novamente na balança,
desta vez sob a ameaça de um novo invasor, Guilherme, o Conquistador, que desembarcaria nas costas inglesas com a intenção de reivindicar sua coroa. Nesse iminente encontro, o legado viking se entrelaçaria com o futuro da Inglaterra, deixando um rastro de mistério e transformação. Enquanto as sombras da batalha se dissipam, e as lendas daqueles guerreiros esquecidos começam a tomar forma, nos encontramos diante da encruzilhada da história. A Batalha de Stamford Bridge foi mais do que um simples conflito, foi o canto do cisne de um povo que deixou uma marca indelével no mundo. Mas, o que aconteceria a seguir? Como se entrelaçariam as vidas dos homens e mulheres que viverão na esteira dessa guerra? Assim, a história nos convida a seguir o fio da narrativa, em direção a um futuro onde o legado viking será transformado. No próximo capítulo, exploraremos a chegada de Guilherme, o Conquistador, e seu impacto na história da Inglaterra, um capítulo que promete revelar os segredos de uma nova ordem, onde a herança dos vikings se fundirá com novas realidades. No vasto e enigmático legado dos vikings, há um tesouro que perdura além de suas incursões e conquistas, sua rica cultura. Ao adentrarmos no capítulo de O Legado Cultural, nos encontramos em uma encruzilhada onde a história se entrelaça com a mitologia, a arte e as sagas que deixaram uma impressão indelével no imaginário europeu. Mas, como um povo de guerreiros e comerciantes conseguiu que seus ecos ressoassem ao longo dos séculos? As terras do norte, banhadas pelo frio Mar do Norte, foram o berço de mitos que narravam façanhas de deuses e heróis. Em seus relatos, Thor, Odin e Freyja enfrentavam forças cósmicas, enquanto suas histórias de bravura e traição se entrelaçavam em um tapete de aventuras. Essas lendas não apenas ofereciam consolo e moral aos povos escandinavos, mas também se tornaram uma ponte entre o passado e o presente, um fio condutor que os europeus continuariam tecendo ao longo dos séculos. É possível que esses relatos míticos tenham influenciado a literatura moderna e a forma como concebemos a heroicidade? A narrativa dos vikings não se limitava à oralidade. Em sua arte, as intrincadas entalhes em madeira e suas enigmáticas joias falavam de um mundo onde o divino e o terreno coexistiam. Os motivos de dragões e serpentes, que adornavam tanto seus barcos quanto seus lares, eram mais do que meras decorações, eram símbolos de proteção e poder. Essa arte, impregnada de simbolismo, se espalhou através das rotas comerciais, chegando a comunidades distantes que, por sua vez, seriam influenciadas por essa estética nórdica. Mas, até que ponto essa influência se perpetuou na arte europeia contemporânea? As sagas, esses relatos épicos que narravam as vidas dos heróis e as façanhas dos deuses, foram escritas em um tempo em que a pena começava a ser considerada uma ferramenta de poder. Nessas narrativas, encontramos não apenas a glorificação da batalha, mas também uma profunda reflexão sobre a existência e a moralidade. As sagas da Idade Média, como a Saga dos Inglings, ou a Saga de Egil, tornaram-se fontes de inspiração para grandes escritores europeus, como os poetas da corte medieval, que buscavam emular o dramatismo e a profundidade desses relatos nórdicos. Será que essas histórias continuam sussurrando seus segredos aos narradores de hoje? À medida que os vikings se estabeleceram em diversas regiões da Europa, seu legado cultural se entrelaçou com os costumes e tradições locais. Desde as terras britânicas até os confins da Rússia, sua influência se manifestava na música, na vestimenta e nas festividades. A fusão de culturas deu origem a novas formas de expressão artística, onde o viking se misturava com o celta, o anglo-saxão e o eslavo. Poderia ser que a diversidade cultural que vemos hoje na Europa tenha suas raízes nesses encontros e desencontros de séculos passados? No entanto, o legado cultural dos vikings não se limitou ao seu tempo.
A partir do século XIX, o interesse por sua história e mitologia reviveu de maneira surpreendente, alimentando movimentos artísticos e literários que buscavam redescobrir suas raízes. Autores como Wagner e Tolkien mergulharam na mitologia nórdica, resgatando os heróis vikings do esquecimento e levando-os ao centro da cultura popular. Mas, que mistérios ainda permanecem ocultos no vasto oceano de suas tradições, esperando para serem descobertos pelas novas gerações? Enquanto exploramos o legado cultural dos vikings, é inegável que sua influência continua viva, pulsando no coração da Europa. Seus mitos, sua arte, suas sagas continuam a inspirar, lembrando-nos que a história não é um relato linear, mas um vasto mosaico de conexões e transformações. Um eco que ressoa através dos tempos, onde cada palavra, cada imagem, se torna um fio que tece a rica trama da identidade europeia. À medida que nos adentramos no próximo capítulo, exploraremos como a marca genética desses antigos guerreiros perdurou ao longo dos séculos, revelando segredos surpreendentes sobre a influência viking nas populações atuais da Europa. Que revelações nos aguardam nesta viagem ao passado? No vasto tapete da história, os ecos das antigas lendas vikings ressoam nas veias dos europeus contemporâneos. Como é possível que um povo que navegou os mares com bravura e ferocidade tenha deixado uma marca tão indelével no DNA das nações atuais? A resposta a este enigma se encontra na ciência moderna, que começou a desvendar o mistério da influência genética vikinga nas populações da Europa. As embarcações dos vikings, com suas velas tremulando ao vento, não apenas transportaram guerreiros e comerciantes a terras distantes, também trouxeram consigo um legado biológico que perdura até nossos dias. À medida que nos aprofundamos no século XXI, a genômica emergiu como uma ferramenta poderosa para explorar as profundezas de nosso passado. Hoje, cientistas renomados estão utilizando o DNA antigo para mapear as migrações vikings e seu impacto no genoma europeu. Que segredos ocultam esses fragmentos de informação genética que poderiam reescrever o que sabemos sobre a identidade europeia? A história das migrações vikings é rica e complexa. Desde os fiordes da Noruega até as costas da Irlanda e além, esses navegantes audaciosos não apenas conquistaram territórios, mas também se misturaram com as comunidades que encontraram em seu caminho. Pesquisas recentes revelaram que uma porcentagem significativa da população britânica atual carrega consigo uma parte desse legado nórdico. Mas, quais são as implicações dessas descobertas? Poderíamos estar, sem saber, conectados àqueles guerreiros e exploradores que viverão há mais de 1000 anos. Através de estudos de DNA, os pesquisadores conseguiram identificar marcadores genéticos específicos associados aos vikings. Esses marcadores, encontrados em populações das ilhas britânicas, Escandinávia e outras regiões, são um testemunho da complexidade das interações entre os vikings e as culturas que encontraram. A cada análise, a imagem se torna mais nítida. Os vikings não eram apenas conquistadores, mas também pais e mães que integraram seus linhagens nas comunidades que colonizaram. Que outros aspectos de sua vida cotidiana, seus costumes e sua cultura puderam ter influenciado as sociedades que os acolheram? No entanto, a marca genética não se limita às ilhas britânicas. À medida que os pesquisadores expandem seus estudos para o continente, surpresas têm sido encontradas em lugares inesperados. Em regiões da Europa Oriental, por exemplo, o DNA viking foi detectado em populações que, à primeira vista, parecem não ter conexão com as antigas incursões. Como essa influência genética chegou a lugares tão distantes? A história dos vikings é um mosaico de encontros e entrelaçamentos, um lembrete de que as fronteiras culturais são, muitas vezes, mais difusas do que imaginamos.
A tecnologia genética continua avançando a passos largos, abrindo novas portas para a compreensão de nosso passado. As bases de dados de DNA se enriquecem a cada dia com novas descobertas, revelando conexões insuspeitadas entre as populações modernas e seus ancestrais vikings. Cada fragmento de informação extraído do passado nos ajuda a compreender a identidade contemporânea da Europa, mas também levanta perguntas inquietantes. Estamos prontos para enfrentar a complexidade de nossas raízes? O que significa realmente ser europeu em um mundo tão entrelaçado? Nesta jornada de descoberta, as histórias que emergem das análises genéticas são apenas um aspecto da vasta herança viking. À medida que aprofundamos a interação entre genética e cultura, nos deparamos com um legado que vai além dos limites do biológico. Os vikings, com seu espírito indomável, deixaram uma marca na história que se manifesta na literatura, na arte e na imaginação popular. Mas, qual é a verdadeira essência desse legado? É meramente uma questão de sangue, ou se trata de uma identidade compartilhada que transcende gerações? À medida que nos aproximamos do final deste capítulo, nos encontramos na encruzilhada da genética e da cultura, onde os vikings se tornam símbolos de um passado compartilhado, mas também protagonistas de um novo relato que continua a evoluir. A marca genética nos convida a repensar nossa história e a valorizar a complexidade de nossas conexões. A próxima etapa de nossa jornada nos levará a explorar como a figura do viking foi reinterpretada e representada ao longo dos séculos, desde lendas até a cultura popular contemporânea. Que segredos ainda aguardam na imaginação daqueles que foram cativados por essas histórias? À medida que nos adentramos no enigmático legado dos vikings, um fenômeno fascinante se manifesta: sua representação na imaginação popular. Ao longo dos séculos, esses guerreiros do norte têm sido o fio condutor de relatos épicos e visões heróicas, mas, como essa imagem foi moldada na vasta tela da história e da cultura? Que segredos se escondem por trás das narrativas que perduraram no tempo? Desde os dias em que as sagas vikings ressoavam nas fogueiras da Escandinávia até as modernas telas de cinema e televisão, os vikings capturaram a imaginação de gerações. As antigas narrativas, tecidas com fios de aventura e valentia, apresentavam esses homens como audaciosos exploradores e temíveis guerreiros, mas foi realmente assim? Ou as sombras de suas façanhas obscurecerão aspectos mais complexos de sua natureza? Na literatura medieval, a figura do viking era glorificada em relatos de conquistas e gestas heróicas. As sagas, essas crônicas épicas que narram suas proezas, não apenas celebravam a valentia no campo de batalha, mas também exploravam os vínculos familiares, a traição e a busca por honra. No entanto, à medida que os séculos passaram, essa representação começou a evoluir. No Renascimento, a fascinação pelo passado viking despertou novamente, alimentando uma narrativa romântica que idealizava suas façanhas e transformava os guerreiros em heróis de lenda. O século XIX marcou um ponto de inflexão. Em um contexto de nacionalismo crescente, os vikings se tornaram símbolos de identidade cultural. Poetas e historiadores começaram a reimaginar a era viking, apresentando esses guerreiros como os ancestrais das nações escandinavas modernas. Assim, o eco de suas histórias ressoou nas obras de escritores como o poeta islandês Jonas Hallgrímsson e o romancista sueco Victor Rydberg, que plasmaram sua grandeza em versos e prosa. Com a chegada do cinema no século XX, a imagem do viking começou a tomar forma na tela. Produções cinematográficas como O Viking, de 1958, e mais tarde, Os Vikings, de 1958, contribuíram para popularizar um estereótipo que misturava a brutalidade com a nobreza.
A representação dos vikings como bárbaros selvagens, mas também como homens de honra, tornou-se um tropo recorrente na cultura popular. A pergunta persiste: foram os vikings meramente piratas ou eram também cultivadores de um rico legado cultural? À medida que avançamos no tempo, a televisão se apoderou da narrativa viking. Séries como Vikings, do History Channel revitalizaram o interesse por essas figuras históricas, apresentando-as com uma complexidade que convida à reflexão. Os personagens são mostrados não apenas como guerreiros, mas também como pais, esposos e líderes, presos no turbilhão de suas próprias decisões. No entanto, essa representação é mais fiel à realidade ou simplesmente uma reinterpretação moderna que busca captar a atenção de uma audiência contemporânea? A arte também tem sido um veículo crucial para a representação dos vikings. Pintores do século XIX, como o dinamarquês Peder Severin Krøyer, imortalizaram suas gestas em telas que capturavam tanto a bravura quanto a beleza da paisagem escandinava. No mundo dos videogames, títulos como Assassin's Creed Valhalla levaram os vikings a novas audiências, permitindo que os jogadores explorassem um mundo de aventura. Mas, o que se perde e o que se ganha nessa tradução para um meio tão interativo? As representações modernas foram, em parte, influenciadas pela arqueologia e pelo redescobrimento de sua história. As descobertas recentes lançaram luz sobre a vida cotidiana dos vikings, mostrando que eram muito mais do que simples guerreiros. Eram comerciantes, artesãos e exploradores de ideias. Assim, a imagem do viking se enriqueceu, mas será suficiente para despojá-lo dos estereótipos que perduraram por tanto tempo? Nesta viagem pela imaginação popular, nos deparamos com um enigma fascinante. A figura do viking continua a evoluir, transformando-se em um símbolo que transcende seu tempo. Enquanto a cultura contemporânea continua a reimaginar seu legado, nos perguntamos: que segredos ainda aguardam nas profundezas? O que nos dirão as novas descobertas arqueológicas sobre esses homens e mulheres do norte, cujas vidas e legados continuam a ressoar em nossa consciência coletiva? À medida que nos preparamos para desenterrar o próximo capítulo desta história, é imperativo refletir sobre o impacto desses relatos em nossa compreensão dos vikings. No próximo capítulo, exploraremos o redescobrimento arqueológico que trouxe nova luz sobre suas vidas e costumes, revelando um mundo que, embora distante, continua a influenciar nosso presente. Que mistérios desvelaram as terras que um dia foram seu lar? Na vasta tundra do norte, onde o vento sussurra histórias de outrora, um novo capítulo se abre na compreensão da cultura vikinga. Durante séculos, os ecos de suas façanhas ressoaram na memória coletiva, mas que segredos permanecem ocultos, aguardando serem descobertos pelos olhos curiosos da arqueologia moderna? Nesta jornada, adentraremos o enigmático mundo das descobertas recentes que iluminam a vida cotidiana desses lendários guerreiros do norte. A pesquisa arqueológica avançou a passos largos nas últimas décadas, desenterrando não apenas artefatos, mas também fragmentos da vida daqueles que conquistaram e exploraram. Na Noruega, uma notável descoberta em uma fazenda de Østfold revelou um antigo barco viking que, apesar de seu deterioro, conserva a essência de sua construção. Poderia este ser um eco do passado, um lembrete tangível da maestria náutica que lhes permitiu surcar oceanos? Ao estudar seus restos, os arqueólogos começaram a decifrar a complexidade da engenharia viking, o que nos leva a perguntar: que mais nos ocultam as profundezas da Terra? No sul, no coração da Dinamarca, arqueólogos escavaram um local que outrora foi um centro de comércio vibrante. Aqui, na cidade de Ribe, foram descobertos objetos cotidianos, ferramentas, cerâmicas e joias que revelam a vida dos comerciantes que viajavam por rotas marítimas e terrestres.
A surpreendente variedade dessas descobertas nos convida a refletir: eram os vikings apenas temidos guerreiros, ou também hábeis negociantes que teciam redes de intercâmbio cultural? A resposta se revela em cada fragmento de cerâmica, cada ferramenta desgastada pelo uso, convidando a uma nova compreensão de seu legado. Mas, e as mulheres vikings? Durante muito tempo, foram relegadas a um segundo plano nas narrativas históricas. No entanto, a descoberta de uma tumba na Suécia desafiou essa percepção. Nela, os arqueólogos encontraram não apenas armas, mas também objetos que sugerem que a falecida era uma figura de grande importância. Poderia ser que as mulheres vikings desempenhassem papéis cruciais na sociedade, desfocando as linhas de gênero tradicionais? Essa descoberta nos leva a questionar como realmente se estruturavam as comunidades vikings e que papel desempenharam suas mulheres na expansão e no legado cultural. À medida que nos aprofundamos mais no mundo das escavações, emergem mistérios ainda mais profundos. As investigações no que alguns chamam de a capital viking da Noruega, a cidade de Trondheim, revelaram uma rede de ruas e edifícios que sugerem um planejamento urbano avançado. O que isso nos diz sobre a civilização viking? Era apenas uma sociedade de guerreiros, ou também um centro de inovação e criatividade? As ruas pavimentadas, agora cobertas de grama, estão repletas de histórias esperando para serem contadas. Uma das descobertas mais intrigantes vem da remota ilha de Skane, no sul da Suécia. Aqui, um grupo de arqueólogos se deparou com um antigo assentamento que parecia ter sido um ponto de encontro para vikings e povos indígenas. A mistura de artefatos de ambos os grupos sugere um intercâmbio cultural fascinante e uma interação que desafia a narrativa de um povo hermético. Que segredos podem ser desvelados sobre a coexistência e a influência mútua entre esses grupos? Essa descoberta poderia mudar nossa compreensão das dinâmicas sociais e políticas da época. Cada nova descoberta é um degrau na escada rumo à compreensão de um povo que fascinou gerações. Enquanto os arqueólogos continuam a escavar, a história dos vikings continua a se expandir, revelando matizes e complexidades que antes haviam sido ignoradas. Cada objeto, cada tumba, cada assentamento nos convida a explorar mais a fundo o legado dos guerreiros do norte. Mas, será suficiente para redesenhar a imagem dos vikings na história? Ou ainda há mais a ser descoberto? Assim, enquanto as sombras do passado se levantam e novas verdades emergem das terras do norte, nos preparamos para adentrar no próximo capítulo desta saga. Das profundezas da arqueologia, nos dirigimos a uma exploração mais profunda da percepção cultural dos vikings. No próximo capítulo, desvendaremos o esforço por reivindicar sua imagem além da brutalidade, revelando a complexidade cultural que realmente definiu os vikings. O que nos dirão suas histórias, seus legados, sobre um povo que tem sido mal interpretado por tanto tempo? À medida que nos adentramos na penumbra da história vikinga, surge uma pergunta inquietante: os vikings são meramente os saqueadores brutais que a história nos legou, ou são, na verdade, um enigma muito mais complexo e fascinante? Neste capítulo, A Reivindicação Histórica, exploraremos o esforço contemporâneo para desvendar a verdade oculta por trás de sua imagem lendária e, no processo, redescobrir sua rica tapeçaria cultural. Os ecos de suas façanhas ressoaram através dos séculos, moldando a percepção popular desses nórdicos temidos e admirados. No entanto, ao aprofundar na história e nas evidências arqueológicas, nos deparamos com uma dualidade desconcertante. Como é possível que um povo conhecido tanto por sua ferocidade quanto por seu engenho tenha sido reduzido a meras caricaturas em nossa imaginação coletiva? A resposta,
Como muitas coisas na história, encontra-se nas sombras de suas próprias narrativas. Durante muito tempo, a imagem dos vikings foi dominada pelas histórias de invasões e pilagens, mas, e quanto à sua vida cotidiana, sua arte, seu comércio? Ao longo dos séculos, o foco em sua brutalidade eclipsou sua notável capacidade para a criação e a inovação. E assim, surge a pergunta: que segredos ainda aguardam nas profundezas de seu legado cultural? No coração da Escandinávia, os vikings forjaram uma identidade que ia além das batalhas e conquistas. Eram navegantes excepcionais, comerciantes astutos e artesãos talentosos. As sagas que nos chegaram, relatos de heróis e deuses, revelam uma rica mitologia que reflete seus valores e crenças. A tradição oral que se transmitiu de geração em geração revela uma profunda compreensão do mundo e seu lugar nele. Não é um mistério que, apesar de sua reputação belicosa, os vikings também fossem poetas e filósofos de seu tempo. Pesquisas recentes começaram a desenterrar a complexidade da sociedade viking. A análise de assentamentos, artefatos e textos antigos proporcionou uma visão mais matizada. Por exemplo, as escavações em lugares como Birka e Edeb revelaram a existência de mercados vibrantes onde se trocavam não apenas bens, mas também ideias. As cidades vikings eram centros culturais, onde a diversidade e a curiosidade floresciam. Que outras verdades foram enterradas sob a areia do tempo, esperando para serem reveladas? Além disso, o estudo da arte viking nos oferece um vislumbre de seu mundo interior. As intrincadas entalhes em madeira e os designs de joias são testemunhos de sua habilidade estética e sua conexão com a natureza. A iconografia de seus artefatos sugere uma profunda espiritualidade e um respeito reverente pelo ambiente. Em um tempo em que a sobrevivência estava ligada à compreensão do mundo natural, os vikings teceram sua existência com fios de lenda e realidade. Mas, quanto de sua essência se perdeu na tradução ao longo dos séculos? A conversão ao cristianismo, um ponto de inflexão em sua história, trouxe consigo uma mudança drástica em sua identidade cultural. À medida que abraçavam novas crenças, também o faziam com tradições que ressoavam com seu passado. A fusão do antigo e do novo criou uma rica tapeçaria de práticas e valores que moldaram não apenas os vikings, mas as sociedades que os cercavam. Não é fascinante pensar em como os ecos de sua história continuam a ressoar no presente? Neste viagem de redescobrimento, começamos a desfazer o mito do viking como um mero guerreiro. Em seu lugar, se desenha um retrato de um povo multifacetado, cujo legado é tão diverso quanto as terras que exploraram. A reivindicação histórica dos vikings não é apenas uma tentativa de corrigir a narrativa, mas um esforço para entender a humanidade em sua totalidade. Nesse contexto, cada descoberta se torna uma porta aberta a novas perguntas, novas interpretações e, talvez, novas compreensões de nosso próprio passado. Mas, qual será o impacto dessa reavaliação? Como influenciará nossa visão do mundo moderno e as conexões que tecemos com o passado? A história, sempre em movimento, se desdobra diante de nós como um mapa cheio de surpresas e mistérios a serem resolvidos. E enquanto nos aproximamos do final desta jornada, nos deparamos com uma reflexão inevitável. O legado dos vikings continua, desafiando-nos a olhar além da superfície e explorar as raízes de nossa própria cultura. Assim, enquanto fechamos este capítulo, a história nos convida a continuar nossa jornada. No próximo e último capítulo, O Legado do Norte, desvendaremos o impacto duradouro dos vikings na história e cultura da Europa e do mundo, uma conclusão que promete revelar não apenas sua marca no passado, mas também sua influência no presente.
À medida que o eco dos Drakkars se desvanece nas brumas do tempo, nos deparamos com um enigma fascinante: o legado dos Vikings. Que marcas realmente deixaram na vasta tela da história? Este capítulo final nos convida a refletir sobre o impacto duradouro daqueles guerreiros do norte, cujas façanhas marcaram não apenas seu tempo, mas também moldaram o futuro da Europa e do mundo. Os vikings foram mais do que simples guerreiros e saqueadores. Sua essência era um caleidoscópio de culturas, crenças e tradições. Desde a fria Escandinávia até as ensolaradas costas da Espanha, sua influência se espalhou como a rede de rios que navegavam. Como pode um povo, surgido das terras geladas e açoitados por tempestades, ter deixado uma impressão tão profunda na civilização europeia? Ao adentrarmos nessa reflexão, é impossível não sentir a sombra de suas conquistas e assentamentos. Desde a fundação de cidades como Dublin até a criação da Rus de Kiev, os vikings não apenas conquistaram, mas também se estabeleceram, integrando-se com as culturas locais e trazendo sua própria riqueza. Que segredos de conhecimento e comércio compartilharam com os povos que encontraram em seu caminho? Que mistérios se escondem por trás da fusão de suas mitologias com as tradições cristãs que começaram a abraçar? No entanto, seu legado não se limita ao que é tangível. A mitologia nórdica, com seu panteão de deuses e heróis, perdurou ao longo dos séculos, influenciando a literatura e a arte de gerações posteriores. As sagas vikings, relatos repletos de aventuras épicas e dilemas morais, ressoaram no coração da cultura ocidental. Quantas histórias modernas carregam o eco dos grandes heróis como Ragnar ou Bjorn? A narrativa viking tem sido, e continua sendo, um farol que ilumina o caminho da criatividade humana. E nesta jornada rumo ao presente, não podemos ignorar a marca genética que deixaram nas populações atuais. Estudos recentes revelam conexões surpreendentes entre os vikings e os europeus contemporâneos. O que essas provas revelam sobre a identidade e a mistura cultural que definiram o continente? Em cada canto da Europa, o sangue dos guerreiros do norte flui nas veias de milhões, lembrando a todos que seu legado é, em última análise, a união de diversas histórias. À medida que exploramos a representação dos vikings na imaginação popular, vemos como sua imagem evoluiu. Desde os temíveis guerreiros de outrora até os heróis românticos de nossa era moderna, sua representação tem sido um reflexo da percepção em mudança da bravura e da barbárie. É possível que, ao reimaginar os vikings, estejamos buscando compreender algo mais profundo sobre nós mesmos e nossas próprias lutas internas. Ao final de nossa jornada, é crucial parar e perguntar: qual é o verdadeiro significado desse legado? Em um mundo em constante mudança, onde as fronteiras se desdibujam e as culturas se entrelaçam, que lições podemos aprender com os vikings? Sua história nos ensina sobre resiliência, adaptação e a incessante busca por novas terras e horizontes. Assim, enquanto o vento sopra suavemente sobre os antigos assentamentos e as histórias de batalhas e conquistas preenchem o ar, lembramos que o legado dos vikings não é um mero vestígio do passado. É um testemunho da capacidade humana de explorar, criar e se transformar. Em cada canto da Europa, em cada história contada, em cada gene que ainda perdura, os vikings vivem. Mas o que nos reserva o futuro? Enquanto fechamos este capítulo sobre o legado do Norte, nos encontramos à beira de uma nova descoberta. A história dos vikings, com todos os seus segredos e mistérios, nos convida a continuar explorando, a continuar indagando. Da próxima vez que sentirmos o chamado do vento, lembremos que sempre há mais a desvendar, sempre há mais a aprender com aqueles que, com coragem, se atreveram a navegar nas águas desconhecidas de seu tempo.